LVBI11, o Fundo de Logística da Pátria. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 22 de julho de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, ao que parece, ele segue bem movimentado. Veremos então qual é a atual situação dele. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele iniciou as atividades em 2018, tem hoje um patrimônio líquido na casa de 1.896 milhões, a cota patrimonial a R$ 117,64, uma liquidez média na B3 de 2 milhões e 500, um dividend yield na casa de 8% ao ano, um P sobre VP de 0,87, um valor de mercado de 1 bilhão e 600. E na data que eu gravo aqui com vocês, o LVBI11 cota na B3 a R$ 104,48, fazendo um P sobre VP de 0,88, uma liquidez de 2 milhões e 900, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 0,05%. A última distribuição do fundo ocorreu agora, no dia 7 de julho de 2025, continua lá na casa dos 75 centavos, este valor que vem sendo distribuído desde março de 2025, quando então ele decresceu de 83 centavos para agora 75 centavos, fazendo um yield mensal de 0,72%, anual de 9,42%, e se o cotista tivesse investido em LVBI 11 mil reais há 2 anos, teria hoje apenas R$ 1.081, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do investidor 10, o LVBI 11 não consegue superar a linha do IPCA, também não supera o IFIX e não supera o CDI, dando uma rentabilidade no período de apenas 8,10%, enquanto o CDI rendeu 24,36%, o IPCA 9,67% e o IFIX 7,90%. Então, ponto de atenção é a rentabilidade aí do LVBI 11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que ele tem hoje no portfólio 10 imóveis, 32 inquilinos, uma BL de 519 mil metros quadrados, um prazo médio dos contratos de 4,2 anos, 10,7% de vacância física e 8% de vacância financeira, um preço médio do portfólio de mercado na casa de R$ 2.527 o metro quadrado, um aluguel médio do portfólio na casa de R$ 28,36 o metro quadrado. Em relação aos resultados e rendimentos do fundo para junho, ele apresentou uma receita total de 87 centavos por cota, um resultado de 73 centavos por cota, sem qualquer impacto não recorrente no resultado do fundo. O rendimento anunciado, como comentamos, 75 centavos por cota, foi pago lá no dia 7, e as movimentações se referem aqui à competência de maio, de forma que a vacância do fundo permaneceu lá na casa de 10%, enquanto a vacância física chegou aí na casa de 8%, sem que tenha ocorrido no mês qualquer movimentação em relação aos seus inquilinos. Em relação às atualizações do portfólio, a gestão comenta que para o ativo Mauá assinou a locação dos módulos que estavam vagos, o que levará a vacância do ativo a zero a partir da competência de julho, ponto positivo. Tem aí também, em relação às entradas e saídas, a entrada da Princípia com 1.760 metros de ABL e da DT Comércio com 1.600 metros quadrados lá no ativo Itapevi, a Vitra ocupando 2.400 metros lá em Extrema e também a expansão do atacarejo lá para o ativo Aratu no montante de 2.400 metros. A gestão segue aí mapeando a saída da Nestlé lá do ativo de Extrema, que não renovará a contratação que se encerra agora em agosto, e a Solística, que devolverá o módulo que ocupa até outubro. Após todas essas movimentações, a vacância física projetada é de 6,4% a partir da competência de outubro. Em relação à Extrema, a gestão comenta que tem negociações em andamento direcionadas aí aos espaços que ainda irão vagar. Para o Cajamar, segue no processo de minuta com a empresa de contrato internacional, lá com aquela situação de tradução do contrato, e também durante o mês foram realizados reajustes de 63 mil metros quadrados de ABL do portfólio do fundo, o que é positivo. A alavancagem segue lá bem tranquila na casa de 0,6% do patrimônio líquido do fundo, a inadimplência lá na casa de 17 centavos por cota em relação a períodos anteriores, veremos adiante. Houve aqui também
a reavaliação dos ativos, tá? Segundo a gestão, ela comenta que no mês realizou a reavaliação patrimonial do fundo em relação a julho de 2025 e esta reavaliação não inclui aí os ativos mantidos indiretamente através das cotas de fundos imobiliários. A partir desta reavaliação, houve uma desvalorização de 6,85% em relação aos valores contábeis, refletindo uma redução de 5,72% no patrimônio líquido do fundo em 30 de junho de 2025. Então, ponto de atenção porque a cota patrimonial foi reajustada negativamente em 5,72%, tudo isso já afetando o fluxo de caixa descontado do fundo. Esta desvalorização, na casa de 5,72%, foi muito impactada pela vacância de 100% lá no ativo Mauá. Para o imóvel Pirituba, houve uma precificação da revisional do aluguel. Para o imóvel de Betim, houve aí uma consideração de um valor menor. Para o Aratu, Itapevi e também Cajamar, teve um impacto em relação à vacância. Tudo isso, então, impactando negativamente a variação do valor patrimonial do fundo, negativa de 6,9%, muito puxada aqui pelo ativo Mauá, cuja reavaliação restou negativa em 25,5%. Então, ponto de atenção. Em relação à rentabilidade do fundo para o mês, ele rendeu 2%, enquanto o IFIX rendeu 0,6% e o CDI bruto rendendo 1,1%. Nesta distribuição de 75 centavos, ele faz, em relação à cota de fechamento, um yield de 8,8%, em relação à cota patrimonial, um yield de 7,7%, ela que teve um impacto já positivo em relação à rentabilidade, porque o valor patrimonial do fundo decresceu. Então, valor patrimonial decrescendo, rentabilidade do fundo subindo, mas é uma rentabilidade com um sinal positivo, né? É uma rentabilidade negativa porque ela foi majorada pela redução do valor patrimonial do fundo. Para a DRE do fundo, em junho de 2025, ele fez um total de receitas aqui de 14 milhões e 21 mil reais. Tem aqui também 2 milhões 329 mil reais de despesas, chegando a um resultado distribuível de 11 milhões 691, um resultado distribuído de 12 milhões e 88 mil reais, 75 centavos de um resultado de apenas 73 centavos. Com isso, ele consome um pouco da reserva, 2 centavos, chegando agora a 26 centavos por cota em junho de 2025. Ele tem 87 centavos por cota de receitas recorrentes, subtraídas as despesas de 14 centavos, a retenção de 2 centavos que foi consumido, chegando ao resultado distribuído de 75 centavos por cota. O fundo tem aí, em relação às suas obrigações, apenas 0,6% de alavancagem, 12 milhões referente lá ao imóvel ativo Aratu, 96% do patrimônio líquido do fundo aqui em imóveis. Ele tem aqui também 286 milhões em relação ao ativo SBC, formando 2% de todo o patrimônio líquido do fundo. 1,5 milhão de imóveis, 44 milhões aqui em LCIs, 21 milhões em renda fixa, chegando a um patrimônio líquido total na casa de 1 bilhão 896 milhões. Ele conta com um total, aqui como comentamos, de 11 milhões 800 para pagar em um período superior a 12 meses, então bem tranquilo em relação à alavancagem. 24% segue lá com a exposição do ativo de extrema, 22,5% em relação ao valor patrimonial. A maior exposição geográfica aqui do fundo segue aqui para o estado de São Paulo, 43,5%, seguido do estado de Minas Gerais, 35,1%. Ele tem 10 ativos no seu portfólio diversificados em 4 estados e mais 519 mil metros quadrados de ABL. A maior exposição segue aqui para o setor de e-commerce, 27%, 95% aqui classificados como A, 5% dos ativos classificados como B. O maior inquilino do fundo segue lá a Scania, 15%, seguido da DHL, 11%, da Ambev também 11%, e da Amazon finalizando aqui com 10%. 65% dos contratos típicos, 35% atípicos, 64% deles indexados ao IPCA, 36% deles indexados ao IGPM. Ele tem 18% de reajustes agora para julho, 6% dos contratos vencendo agora em 2025, revisionais 8% agora em 2025. Lembrando que a vacância do fundo segue subindo bastante, desde 6,4% em janeiro de 2025 para agora a casa dos 8% em maio de 2025. Então, ponto de atenção, porque com todas essas movimentações ele eleva a vacância física do fundo lá para 10,7%,
e a vacância financeira do fundo seguindo aí no patamar de 8%, subindo bastante desde janeiro de 2025. Em relação ao imóvel Aratu, ele segue lá com uma vacância física na casa de 3,4%, para o imóvel Cajamar 56%, o ativo Mauá 100% vago, o Itapevi 9,8%, chegando a uma vacância física na ordem de 10,7%, um prazo médio dos contratos de 4,2 anos. Em relação às expectativas após todas essas movimentações, lá com a saída da Nestlé do ativo Extrema, ele elevará a vacância física para 6,4% em agosto de 2025, lembrando que em outubro de 2025 também tem a saída da Solística lá no imóvel de Extrema. Mas agora, para junho de 2025, ele teve o ingresso da DT Comércio lá no Itapevi, a expansão do atacarejo lá em Aratu, a Princípia em Itapevi e também a Vítria lá no ativo de Extrema, e haverá aí o ingresso agora em julho da Interbrand Foods lá no ativo Mauá, o que é ponto positivo porque ele hoje se encontra 100% vago, então qualquer ocupação no imóvel é sempre bem-vinda. Em relação à alocação recorrente aqui do fundo, ele faz 81 centavos, tem 7 centavos de vacância, 3 centavos de descontos e carências, formando uma receita potencial de 91 centavos por cota. A gestão comenta que segue de olho lá no ativo de Extrema, que possui hoje uma vacância zerada, mais espaços em fase de desocupação e tem se mostrado aí bastante resiliente e o imóvel com uma liquidez bem tranquila no mercado, então é bem provável que ele conseguirá recolocá-lo no mercado de locações tão breve o imóvel seja desocupado. Ele tem hoje 9 mil metros quadrados de ABL em negociação comercial, 9.500 em minutagem, 33 mil metros quadrados em locação. Liquidez do fundo na B3, 2 milhões e 500 ao dia, um giro de 3,1% em toda a carteira, segue lá com 130 mil cotistas agora para junho de 2025 e DLVBI e 11 é basicamente isso. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.